Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, graça e paz, uma noite abençoada aí para você na sua casa, você com sua família, você que está só. Vamos juntos nessa noite compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero dar aqui boa noite já para a irmã Valquíria, toda a sua casa, sua família, Deus abençoe. Maria Inês, seja bem-vinda, shalom, a paz. Newton e Odete, sejam bem-vindos também, meus irmãos, glória a Deus. Você que está aí nos assistindo, mande seu oizinho, mande seu boa noite. E nós vamos estar aqui hoje falando um pouco mais acerca da palavra de Deus. Mônica, Rafael, Rafinha, Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Muito poderosamente. Irmã Lu, Carol, Deus abençoe vocês, viu? Cícero, Deus abençoe sua família toda, em nome de Jesus. Amém? Vai mandando o seu oi. E eu quero hoje compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2. Irmã Cleusa, Deus abençoe, paz, boa noite. Falando, né, em Irmã Cleusa, né? Hoje é o livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Um grande abraço aí pro meu irmãozinho Lucas. Deus abençoe você. Irmã Priscila, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 2. E eu estava essa tarde lendo esse texto. Eu estou fazendo a leitura da Bíblia. Enfim, e há um versículo aqui que chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração quando eu li esse capítulo de Lucas, capítulo 2. Algo muito interessante, boa noite, irmã. Algo muito interessante, algo muito maravilhoso, e eu quero compartilhar com você esse texto. Então, vai preparando aí. Antes nós vamos estar orando a Deus, pedindo para que Deus possa abrir o nosso entendimento, pedindo para que Deus possa preparar nosso coração para ouvir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 2. E eu quero convidar você agora a estar orando conosco, né? Você que está se conectando aí conosco nesse momento, meu irmão Tyson, Deus abençoe você muito, sua casa, sua família, em nome de Jesus, meu irmão. Olha, Lucas capítulo 2, e eu quero ler este texto que diz, Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império ao recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora preste atenção no versículo de número 6. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Vou repetir. Em versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura. Vou repetir para você entender.
Então Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela hospedaria. Porque não havia lugar para eles naquela hospedaria. Esse final do versículo de número 7, chamou muito a atenção no meu coração. E eu quero orar com você agora para que o Senhor possa nos revelar aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Senhor, fala conosco de um modo especial. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor, porque a Sua palavra ela é tão poderosa que pode transformar as nossas vidas, pode nos dar direção. E é isso que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor nos dê direção. Que o Senhor revele a Sua vontade para nós. É o que nós lhe pedimos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque não havia lugar para eles naquela hospedaria. Então, meus irmãos, isso chamou a minha atenção. Porque eles estavam ali, indo em viagem, e chegaram ao lugar, chegaram à chamada Belém, cidade de Davi. Mas, ao procurar um lugar, porque Maria estava grávida e estava prestes a ter um filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz esse texto que ela logo precisou de um lugar, porque ela estava ali literalmente prestes a ter Jesus, o seu primogênito. Diz o texto que ela enfaixou o menino e o deitou em uma manjedoura. Foi o que restou, era o que tinha para aquele momento, para Maria, para José e para aquele que viria a se chamar Jesus Cristo. Maria literalmente teve um filho primogênito, em um lugar muito simples, um lugar que talvez para nós hoje seria impróprio, seria algum lugar incomum, seria talvez para nós hoje o pior de todos os lugares. Imagina você ter um filho, um trabalho de parto, numa manjedoura, num lugar onde estavam ali animais, um lugar desfavorável, um lugar difícil, impróprio. E note você que o texto diz claramente que ela enfaixou o menino e o deitou na manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, você já passou por isso? Passou por quê, pastor? Por uma situação difícil dessa? Parece que tudo está dando errado. Parece que as coisas simples da vida se tornam difíceis para aqueles que são filhos de Deus. Parece que é o fim. Parece que as coisas simples, comuns, se tornam impossíveis. Era uma hospedaria, mas não tinha lugar para eles. E aqui o Senhor falou muito ao meu coração. Porque muitas vezes você não entende o porquê que você está no lugar que está, enfrentando as crises que está enfrentando os problemas que você está enfrentando. Às vezes você não entende o porquê que você precisa passar por aquilo. Muitas vezes você não compreende o que é que Deus quer te mostrar através daquilo que você está vivendo, passando no dia a dia, os lugares que Deus tem colocado você. Às vezes você não entende o porquê que você está ali.
Talvez eu esteja falando com você que você não entende hoje por que Deus te colocou nesse trabalho, nessa empresa, nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas. Talvez você não entenda por que Deus te deu esse marido, essa esposa, este filho. Talvez você não compreenda por que está acontecendo essas coisas dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Ou seja, literalmente não há um lugar melhor. E aparentemente, o lugar que estamos é o pior de todos. Talvez seja isso que você e qualquer um de nós possamos viver ou já tenha vivido ou está vivendo hoje. Talvez você possa dizer assim para mim: pastor, eu não entendo. Eu não entendo por que eu estou passando tantas adversidades no meu trabalho. Eu não entendo por que eu estou vivendo isto na minha vida. José e Maria estavam ali, agora tendo que colocar o seu filho, Jesus, em uma manjedoura, um lugar simples. Enrolou com faixas o menino, porque não havia outro lugar. Era aquele lugar que eles estavam. E muitas vezes nós não entendemos o porquê nós estamos em determinados lugares, vivendo determinadas circunstâncias. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, através desta leitura e através dos versículos que nós vamos ver a seguir, Deus continua no controle das nossas vidas. Note comigo o versículo de número 8, a sequência desse texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas. Aleluia. E deitada em manjedoura. Aleluias. Talvez você já tenha entendido alguma coisa. Mas quando eu olho para essa palavra, para esse versículo, eu entendo que existia um grande propósito para não haver outro lugar senão aquela manjedoura para José e Maria colocar Jesus Cristo. O que eu entendo aqui, o que eu entendo com esta palavra, é que existe um propósito para todas as coisas em nossas vidas. Todas as coisas. O que eu entendo aqui é o que está ali escrito em Salmos de número 138:8, que diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Eu quero dizer para você que havia um grande propósito para não haver lugar na hospedaria. Porque o Senhor havia planejado tudo para José e Maria. Absolutamente tudo. Desde esta manjedoura. Desde este momento em que ela precisa enfaixar o menino e deitar, ali Deus está no controle da vida de Maria, da vida de José.
O que eu quero dizer para você é que às vezes nós não entendemos o porquê Deus nos levou a viver algumas circunstâncias, algumas situações na nossa vida. Às vezes você não está entendendo o porquê que Deus colocou você para trabalhar naquela empresa, naquele lugar. Às vezes você não entende o porquê esta pessoa surgiu no seu caminho. Mas há um propósito para todas as coisas. Há um propósito. Romanos capítulo de número 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas traduções dizem assim, que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para cooperar com o bem daqueles que amam a Ele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer para você nessa noite que há um propósito para que você esteja vivendo o que você está vivendo hoje. Para que você esteja passando o que você está passando hoje. Deus não te colocou nesse lugar por acaso. Tudo está ainda sob o controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Note você que os anjos aparecem àqueles homens e dizem para aqueles homens: olha, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Lá vocês vão ver que no dia de hoje, que é hoje, nasceu o Salvador, o Cristo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, que nós precisamos entender o porquê que nós estamos vivendo determinadas coisas em nossas vidas. Por que Deus muitas vezes está nos levando a viver certos momentos em nossas vidas. Você precisa entender isso que você está passando, isso que você está vivendo. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero dizer para você que se você está nas mãos de Deus, se você é alguém que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus, que está ali se submetendo à palavra de Deus, eu quero dizer para você que os planos que Deus tem para você são planos melhores que os seus, são planos de fazer você prosperar, de não causar dano algum em sua vida, plano de trazer para você mais esperança, de fazer com que você tenha um futuro glorioso com o Senhor. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Se você acha que a situação e o lugar, o momento que você está vivendo hoje está muito difícil, eu quero que você entenda que é o que Deus tem e está preparando para você. Ah, pastor, mas eu não suporto mais aquele lugar que eu trabalho, é terrível. Pode ser terrível. Pode você estar vivendo hoje um tempo de muitas perseguições dentro do seu trabalho, de humilhação. Mas nós servimos a um Deus que tem planos para a sua vida. E Ele é poderoso para honrá-lo naquele trabalho. Ele é poderoso para fazer com que você cresça dentro daquele trabalho. Ele é poderoso para que você ali seja um instrumento nas mãos dEle. Pastor, eu não suporto mais a minha casa. Eu não suporto mais, aqui em casa está tudo muito difícil. Marido, eu não suporto mais, os meus filhos não têm mais jeito. Esse tempo que eu estou vivendo hoje, não é possível que Deus tenha isso para mim. Deus, Ele tem planos para a sua família também. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nenhum de nós. O Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua casa, para mudar a vida do seu marido, para libertar os seus filhos, para transformar o seu casamento. Ele é poderoso, meu irmão. Mas você precisa entender que Deus
muitas vezes vai nos levar a viver circunstâncias difíceis. Mas se você estiver no lugar em que Ele tem para você, se você estiver realizando a vontade dEle, você pode ter certeza que há um propósito grandioso, glorioso dEle para com a sua vida. Nada é por acaso. Olha só, acompanhe comigo o versículo 13. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Lucas, capítulo de número 2, diz que aqueles homens levaram ouro, incenso e mirra de presente para Maria e para José. O ouro aponta para a realeza daquele que havia nascido. Aquele que era e sempre será o Rei dos Reis, estava ali naquela manjedoura. O incenso aponta para o seu poder divino. E a mirra nos traz a ideia de humanidade. Porque ele era divino, mas estava entre nós agora, entre os homens. E Hebreus capítulo 5, verso 7 diz: sendo homem, Jesus Cristo também se identificou com o sofrimento humano e deu a sua vida por todos nós. Deus tem algo preparado para você. Assim como havia algo preparado para José e Maria, e era algo glorioso, era o Cristo, era o Salvador, que não estava ali em um quarto lindo e maravilhoso na hospedaria, mas estava ali na manjedoura, atado com suas faixas, para que o propósito de Deus pudesse ser realizado, para que Deus pudesse enviar aqueles homens e pudessem achar o menino na manjedoura. Deus tem um propósito para todas as coisas em nossas vidas. Deus tem algo preparado para você, e aquilo que você e eu nós estamos vivendo, você precisa aprender com aquilo que você está vivendo. Você precisa entender aquilo que você está vivendo. Provérbios capítulo 16, verso 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Salmo 119, verso 27 diz: faze-me, Senhor, discernir os propósitos dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que você entenda que as coisas que aparentemente não dão certo, tem um propósito de Deus nesse não. As coisas que aparentemente não vão bem, também tem um propósito de Deus. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. E permitir que Ele realize os propósitos dEle para com o seu caminho, para com a sua vida, para com
tudo que você busca. Eu quero que você lembre-se dessa palavra nessa noite. Lembre-se. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas naquela manjedoura, Deus enviaria ouro, incenso e mirra, porque ali estava o Cristo, o Salvador. Entenda, se você ainda não encontrou o melhor lugar para estar, você precisa entender que o melhor lugar para estar é no lugar onde Deus quer que você esteja. Mesmo que seja difícil. Porque quando você estiver onde Deus quer que você esteja, Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai fazer você prosperar. Porque os planos que Ele tem para você são planos que traz esperança, são planos que traz boas novas, são planos maravilhosos. Viva de uma forma em que você realize aquilo que Deus tem para você. Mesmo que seja difícil, mesmo que algumas decepções surjam, mesmo que não seja o melhor lugar, que você entenda que esse melhor lugar é fazer a vontade de Deus. Se for preciso, vá e leve a sua promessa para a manjedoura. Faça isso. Eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, no Teu nome, Jesus, que nós oramos nessa noite e pedimos para que o Senhor nos revele a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor nos faça entender o porquê muitas vezes nós não estamos vivendo melhor. Nos faça entender, Senhor, porque muitas vezes algumas circunstâncias surgem no nosso caminho e são tão difíceis. Mas, Senhor, nós sabemos que para tudo há um grande propósito. E nós queremos viver o propósito que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nos faça entender o que o Senhor quer de nós. Nos revele a Tua vontade. Porque assim, ó Deus, muitos milagres virão sobre as nossas vidas. Muitos. A Sua palavra diz que muitos são os planos no coração do homem. Nós temos muitos planos, Senhor, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que o Senhor nos revele estes propósitos, Senhor, porque nós sabemos que são todos gloriosos, todos maravilhosos. E muitas vezes nós não estamos compreendendo e entendendo. Eu sei que o Senhor tem ouro, incenso e mirra preparado para muitos de nós. Nos faça, Senhor, entender que o Senhor está nos colocando em um lugar onde o Senhor está nos preparando para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Olha para nós, Senhor, nessa noite. Olha para nós, Senhor, nesta noite. E que o Senhor realize os seus propósitos em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Diz a sua palavra, Senhor, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nos dê, Senhor, nos dê uma esperança e um futuro de milagres sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O desejo do meu coração é que você possa ter compreendido essa palavra. Que Deus continue falando com você. Aquilo que você não está compreendendo e entendendo,
Peça para Deus revelar ao seu íntimo, ao seu coração o porquê. Porque há um propósito para isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor dê uma noite de descanso e uma quarta-feira cheia de milagres para você, para sua casa, para sua vida, para sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Um grande abraço, Deus te abençoe.